Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, se preparem aí que trago notícia bombástica que está sacudindo o cenário político nacional. Uma revelação surpreendente aponta que um inimigo infiltrado foi descoberto pela equipe médica do presidente Lula. Essa descoberta vem em um momento delicado, já que o estado de saúde do presidente tem sido alvo de atenção e preocupação nos últimos dias. A infiltração levanta inclusive algumas suspeitas, expõe vulnerabilidades e traz uma atmosfera de tensão para o governo e também sua base de apoio, que se vê diante de mais um desafio inesperado. Eu vou trazer todos os detalhes daqui a pouquinho para vocês, mas além dessa notícia, eu também trago aqui para vocês sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal, né? E os setores ligados à esquerda que enfrentam uma onda de críticas e exposições de suas contradições. Acusados de hipocrisia e incoerência, muitos desses grupos foram flagrados em atitudes que colocam em xeque o seu discurso público e sua substituição. Eu vou trazer também todos os detalhes aqui. Então, o debate político se intensifica, deixa o cenário ainda mais polarizado, gerando desconfiança, alimentando debates acalorados, e eu vou trazer tudo isso aqui agora, gente, inclusive sem a interferência aí tanto da grande mídia, né? Então se preparem, porque vai ter muita informação hoje. Eu vou atualizá-los de tudo que está acontecendo no cenário político para nada passar despercebido por você que acompanha o canal. Se inscreve, deixa o joinha, compartilha o vídeo e vamos lá. Já começa aqui com a primeira notícia, gente. O STF passa a usar inteligência artificial generativa para relatórios e análises iniciais de processos. Pois é, a ferramenta deverá desafogar volume de ações. O relatório do CNJ do ano passado calculou 83,8 milhões de casos em tramitação. Então, o STF passa a usar, desde segunda-feira, dia 16 de dezembro, um sistema de inteligência artificial generativa. A ferramenta poderá ser usada para elaborar resumo de votos, relatórios em processos recursais, fazer a primeira análise de reclamação, usadas inclusive para questionar o descumprimento de precedentes do tribunal por instâncias inferiores. E a ideia é desafogar a corte e dar mais celeridade à análise dos casos. Ao lançar a ferramenta, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, citou o dado do relatório do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual o ano de 2023 terminou com 83 milhões de processos em tramitação. Abre aspas, se nós não socorrermos da tecnologia, não teremos nenhuma condição de desempenhar com a serenidade necessária a prestação judicional, fecha aspas, disse o ministro. E o programa chamado Maria, módulo de apoio para redação com inteligência artificial, inaugura o uso desse tipo de tecnologia que cria novos conteúdos como textos, imagens, vídeos, música e áudio a partir de dados pré-existentes. A Maria representa um novo paradigma de como a inteligência artificial pode auxiliar o trabalho humano sem nunca substituí-lo. Isso vale para todos os juízes, afirmou Barroso. Então, vocês viram aqui na matéria, teve até algumas pessoas já que comentaram, né? Será que agora sobrará tempo para julgarem os expurgos da poupança? Outras pessoas comentaram generativa ou degenerativa? Então, alguns comentários aqui sobre o assunto, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. O que vocês acham, hein? Comentem aí para mim, porque o STF, que tanto critica o uso de inteligência artificial, agora quer censurar as redes, começa a utilizar inteligência artificial para relatórios iniciais. Diga se isso é ou não é contraditório, gente. Comenta aí para mim que eu quero saber a sua. Então, eu quero mostrar aqui para vocês com isso, gente, que essas medidas, né, essa postura, embora relevante, beira o paradoxo. Quando a própria corte decide aqui integrar essas tecnologias do CERN do seu funcionamento interno, e a pergunta feita é: como equilibrar o discurso, né, de cautela com a implementação de tecnologia em processo de tamanha relevância? Então, a gente vê aí contradição entre discurso e prática, né, enquanto o STF alerta sobre os riscos de inteligência artificial, sua adoção em relatórios judiciais parece ignorar esses mesmos riscos, como potencial divisão nos modelos e a falta de compreensão pública sobre como esses algoritmos operam. Tem aí a transparência insuficiente, porque não há certeza sobre os critérios de correção
supervisão humana ou os limites do uso da inteligência artificial nos processos judiciais. Isso pode, inclusive, alimentar desconfiança e questionamento sobre a integridade de análises geradas, né? Tem os precedentes preocupantes, porque o uso da inteligência artificial em funções essenciais do judiciário, um judiciário que já é mal interpretado, né? Aplicável aí como justificativa para a decisão futura, já que eles não têm tempo de analisar tudo. Então, significa, né, que essas decisões não passem pelo crivo humano adequado. Isso pode minar o princípio fundamental da imparcialidade e responsabilidade jurídica. Então, a gente vê aí que é essencial que o STF adote uma postura transparente e apresente à sociedade os mecanismos de supervisão e controle humano sobre essa inteligência, o impacto esperado dessa implementação nos processos judiciais e uma abertura ao diálogo público, incluindo especialistas em tecnologia, membros da sociedade civil, para evitar que o uso dessa inteligência artificial seja visto como contraditório ou até elitista. Comenta aí, porque, na minha opinião, a modernização do judiciário é muito bem-vinda, gente, mas precisa ser feita com responsabilidade. Não é isso que o próprio STF está julgando? Então, o STF corre o risco de enfraquecer sua legitimidade. Já está enfraquecida, né? Mas vai enfraquecer ainda mais, alimentando críticas sobre a falta de coerência entre discurso e ação. Então, mais uma vez, a gente vê aí essa repercussão, né? E tem mais, gente, olha só, Milei chama Maduro de ditador criminoso após prisão de policial argentino na Venezuela. Então, na segunda-feira, saiu aqui no jornal Estadão, o ministro do regime de Maduro admitiu a prisão de um argentino que entrava no país vindo da Colômbia, acusando de cumprir missão na Venezuela. Então, o presidente da Argentina não deixou batido, trouxe aqui, chamou Nicolás Maduro de ditador criminoso e ainda denunciou, né, que o sequestro ilegal do cidadão argentino que entrava na Venezuela vindo da Colômbia tem que ser aí investigado. Então, a gente viu aqui que o primeiro cabo da Gendarmeria Nacional Argentina, GNA, 33 anos, foi detido pelas forças de segurança comandadas pelo ditador criminoso Nicolás Maduro pelo único crime de visitar sua companheira e seu filho. Disse Milei em uma cerimônia de formatura do Colégio Militar. Exigimos sua libertação imediata e esgotaremos todas as vias diplomáticas para devolvê-lo são e salvo à Argentina, acrescentou. Então, mais cedo, a ministra de Segurança argentina, Patrícia, havia classificado a prisão de Galo como ato quase de guerra. Nós consideramos isso como um ato quase de guerra porque capturaram uma pessoa dizendo que era um espião, quando na verdade é um cidadão que foi visitar sua família. E na última sexta-feira, dia 12, a chancelaria argentina anunciou que o policial tinha sido detido na Venezuela após ingressar no país vindo da Colômbia para visitar sua companheira e filho do casal, que faz 2 anos em janeiro. A chancelaria argentina também condenou a detenção arbitrária e injustificada de um funcionário local da embaixada argentina em Caracas. A mulher, Maria Gomes, disse à imprensa local que está na cidade venezuelana de Porto La Cruz com a criança por razões pessoais há 7 meses e que se comunicou com Galo pela última vez em 8 de dezembro. O ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, reconheceu que o argentino tinha sido preso sem fornecer detalhes, o que ele veio fazer na Venezuela. Veio para cumprir uma missão, afirmou em entrevista coletiva. E o episódio acirra ainda mais as tensões diplomáticas entre os dois países após Milei não reconhecer a vitória de Maduro nas eleições de julho, acusado de fraude pela oposição e por grande parte da comunidade internacional. Então a gente vai acompanhar, mas vocês viram aí o que está acontecendo. E olha só o regime do Maduro, né, que o Lula tanto apoia, que a gente vê o governo omisso. Então, Milei subiu o tom contra o Maduro e vamos ver o posicionamento dele já nos próximos dias. Enquanto isso, voltando aqui para o nosso Brasil, olha só, a CNN trouxe uma matéria importante, que a dívida pública preocupa mais que subida do dólar. No cenário que se anteve agora, o próprio Banco Central adverte que nem mesmo um forte aumento de juros seria suficiente para compensar os efeitos da política fiscal frouxa. Então, com mais um recorde, o dólar nesta terça-feira valorizou 5% contra o real, contando apenas desde o final de novembro. Foi quando o governo apresentou um decepcionante pacote de contenção de despesa. E é um conjunto de fatores que explica essa explosão do dólar, que vem ficando mais forte também lá fora. Mas o elemento central é a crise de confiança na capacidade do governo brasileiro de lidar com a dívida pública, e isso é grave.
O foco dos agentes econômicos não é mais se o Congresso aprova ou de que jeito aprova o pacote para limitar o crescimento das despesas. O foco está agora na sustentabilidade da dívida, gente. E aqui, né, mostra que não é assim que Lula enxerga as coisas. Ele vê a subida do dólar como desproporcional, como sempre, ele põe a culpa no mercado, ele não admite os erros. E para o governo, tudo não passa de movimento especulativo para desestabilizar sua gestão. Coitado, né? Igual todo mundo odeia o Cris, todo mundo odeia o Lula, não é mesmo? E nesse raciocínio, ceder ao que os agentes econômicos esperam, maior rigor na política fiscal, equivale a ceder ao adversário político. Então, mais uma vez, a gente vê que o governo usa a estratégia de que gasta vida, que é o mercado que está exagerando e que o governo dele vai bem. Se fosse assim, ele não teria dito que o ano da colheita seria 2024 e agora mudado o tom dizendo que o ano da colheita será 2025. Na minha opinião, esse ano da colheita será depois de 2027, quando ele estiver bem longe aí da cadeira de presidente da República, né? Agora, mais uma informação, gente, olha só, mas as máscaras estão caindo, hein? Dessa vez, vamos trazer a respeito da Sâmia Bonfim, que é desmascarada. Ela chegou a criticar o Bolsonaro pela alta de dólar na pandemia, hein? E internautas resgataram a conversa e detonaram ela. Agora que na gestão do Lula, o dólar também continua subindo. E é interessante porque quando a gente olha, né, o esquerdista a falar a respeito do dólar, agora que é na gestão do Lula, se trata do mercado que está especulando, querendo atrapalhar a gestão dele. Mas quando era Bolsonaro, era porque o governo fazia uma má gestão. Então, qual é a lógica, né? Então, olha só, saiu no jornal Poder 360, internautas resgatam post de Sâmia criticando o dólar sobre Bolsonaro. Em 2021, a deputada responsabilizou o então presidente pela alta da moeda. Agora os usuários questionam de quem seria a culpa do dólar acima de R$6, gente. Então, internautas têm resgatado a publicação da deputada federal Sâmia Bonfim, que é do PSOL, né, extrema esquerda, criticando então o presidente Jair Bolsonaro em 2021 pela alta do dólar. Ela disse, abre aspas, a alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Jair Bolsonaro. Hashtag Bolsocaro. Fecha aspas, disse a congressista em sua conta no X, que é o ex-Twitter, no dia 11 de novembro de 2021. Aqui eles printaram, né, o comentário dela. E na data, o dólar estava cotado, sabe em quanto, gente? R$ 5,41. À época, Sâmia responsabilizou Bolsonaro pelo elevado patamar da moeda. Agora, ao recuperar a postagem, o deputado federal Paulo Bilinski, do PL, o deputado estadual de São Paulo Lucas Bove também, e internautas questionam a congressista sobre de quem seria a culpa pelo dólar acima de R$6 no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da qual ela apoia. A moeda norte-americana tem atingido valores recordes nos últimos dias, influenciada por fatores externos, como a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também pelo pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o dólar chegou a 6,20 e recuou posteriormente nessa terça-feira, dia 17. E agora, disse o delegado Paulo, o aumento do pão de hambúrguer está na conta do Lula? Vamos ver aí se a Sâmia vai ter coragem de responder. Ó, o Lucas também. De quem será a culpa agora? O Otávio comentou, boa tarde, Sâmia, como está a sua opinião relacionada ao dólar? De quem é a culpa? Então, várias pessoas, o Monteiro também, ó, atualizando, isso é sua postagem com o dólar R$4, agora 6,15, qual a sua opinião? Então, mostrando aqui a alta do dólar. Até o momento, ela não havia respondido aos questionamentos, mas com certeza ela vai se fingir de árvore e nem vai ter coragem de responder, né, gente? Então é o que está acontecendo aí na política. Agora, eu vou trazer uma notícia bomba e eu quero saber sua opinião, porque tem um inimigo que faz parte da equipe médica de Lula, filho de político que já prendeu Lula na época da ditadura. Eu vou trazer aqui para vocês isso aqui que repercutiu, e sabe quem trouxe essa matéria? O jornal o Globo. Então tá aqui, gente, para vocês verem, e isso gerou uma repercussão muito grande. Filho de Romeu Tuma, que prendeu Lula à frente do DOPS na ditadura, faz parte da equipe médica do presidente.
Apesar da posição do então delegado e futuro senador, o petista entende que recebeu tratamento digno por parte do pai do médico à época. Gente, olha só, né? Entre os médicos que prestaram atendimento diário no Hospital Sírio-Libanês está um neurologista com feições e sobrenome conhecidos há décadas por Luiz Inácio Lula da Silva, Rogério Tuma, que inclusive participou de entrevistas coletivas para explicar o estado de saúde e a operação a que o presidente da República foi submetida essa semana. Ele é filho do ex-senador Romeu Tuma, gente. E o político paulista nasceu em 1931, morreu em 2010, aos 79 anos de idade, quando exercia o segundo mandato de senador e estava afiliado ao PTB. Deixou 4 filhos, entre eles o médico Rogério. O Globo procurou o neurologista nesse sábado e perguntou se ele havia conversado com o presidente sobre esse fato curioso em meio aos atendimentos, mas não obteve resposta. A assessoria de Lula também não informou de quem partiu a escolha, se do presidente, do cardiologista Roberto Calil Filho, chefe da junta médica do Hospital Sírio-Libanês. Mas o Globo recebeu a informação do próprio Calil de que ele, de fato, é quem define e coordena a equipe de atendimento. Os dois, Lula e Romeu, se conheceram na década de 70, quando o petista era líder sindical e organizava greves no ABC Paulista. O delegado de polícia chefiou a unidade paulista do Departamento de Ordem Política e Social, um dos principais órgãos de repressão da ditadura militar entre os anos de 1977 e 82. Entre suas funções estava de investigar essas mesmas greves. Em 17 de abril de 1980, o metalúrgico foi preso, acusado de subversão, enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, foi encaminhado ao DOPS e soube pelo rádio que a notícia se tornaria pública. Ficou preso por 31 dias, mas não foi torturado e prestou depoimentos por escrito, segundo contou a Comissão Nacional da Verdade. Apesar da posição do delegado, Lula entende que recebeu tratamento digno por parte de Tuma na época. Ele foi autorizado, por exemplo, a deixar a prisão algumas vezes para visitar a mãe, Dona Lindo, que estava doente e veio a morrer em maio daquele ano. O petista também já relatou que tinha acesso a rádio e jornais e que pôde assistir a jogos dos Corinthians pela televisão enquanto estava detido. Com a extinção do DOPS em 83, o delegado passou a exercer o cargo de superintendente da Polícia Federal em São Paulo e depois de diretor-geral de corporação, nomeado pelo presidente José Sarney e pelo ministro da Justiça, Fernando Lira. O grupo Tortura Nunca Mais reclamou da indicação na época, acusando de ser um nome reconhecidamente ligado à repressão social e política, ainda que não se tenha comprovado uma ligação direta entre o delegado e os abusos cometidos contra civis. Então, entre as investigações, né, aqui explica um pouquinho de tudo que aconteceu na época, mas agora, pelo filho dele ser um dos médicos responsáveis a cuidar da saúde de Lula, gerou alguma desconfiança. O que vocês acham disso, hein, gente? Comenta aí para mim que eu quero saber. É uma bomba que estourou e que eu estou compartilhando com vocês. Vamos acompanhar os demais detalhes, ver se a equipe de Lula ou o próprio médico se manifestam. E aí eu volto trazendo as informações para vocês. Por enquanto é isso. Um beijo, se cuidem, até mais.